Olá, meu amigo e minha amiga. Tudo bem com você? Está começando o programa Teólogos. Aqui nós estudamos a palavra de Deus com calma, com profundidade e com espírito de reflexão, com o propósito de conhecer o que está escrito na revelação. Mas não apenas o conhecimento. Nós, na verdade, queremos ter suficiente informação para fazer corretamente a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode nos acompanhar nas redes sociais que aparecem aí na nossa tela e aí você terá informações sobre os nossos convidados, sobre algumas curiosidades, inclusive também sobre os temas. O livro de João, no capítulo 17 e no versículo 3, registra o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este texto sugere algumas perguntas, mas talvez as mais fundamentais sejam: quem é Deus? É possível conhecer a Deus? Está começando o programa Teólogos. No programa de hoje, nós vamos refletir, vamos analisar a partir do texto de João 17,3, quem é Deus e se é possível conhecer Deus. Este é um tema altamente importante, mas também altamente desafiador. E para tornar possível esse diálogo, a fim de que você cresça no conhecimento da palavra de Deus, nós temos dois convidados muito especiais. Nós temos aqui conosco o professor, pastor Agenilton Corrêa. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Muito obrigado por você estar aqui conosco, por você tirar um tempo para estar aqui nesta ocasião. Mas, além disso, também nós temos um outro convidado, o professor, pastor João Antônio. Muito obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço pela oportunidade para juntos conversarmos sobre temas tão importantes da Palavra de Deus. Ô, João Antônio, você está vindo de Belém do Pará, não é isso? Belém do Pará. Onde que você trabalha? Em que instituição você trabalha? Eu trabalho na Faculdade Adventista da Amazônia, um seminário adventista que temos ali. Uhum. Você é professor de teologia e você também é coordenador do curso de teologia, não é isso? Exatamente. Tenho atribuições no magistério e a coordenação. Também. Ô, João Antônio, qual é o seu percurso acadêmico? O que você estudou? Qual a sua área de especialização? Bom, normalmente, quando nós estudamos teologia, a gente acaba se interessando por praticamente tudo. Uhum. Mas a gente vai estreitando aí o foco. E eu me formei em teologia em tempos longínquos. Não faz muito tempo assim, né? Hoje, o NASP, Campus 1. Sim. E também o mestrado em teologia no NASP. E o doutorado em teologia, na área de teologia sistemática, na Universidade Adventista del Plata, na Argentina. E hoje me dedico a classes na área de teologia sistemática e também Daniel, Apocalipse. Você fala teologia sistemática, você quer dizer que há outras linhas na área de teologia? Talvez o nosso amigo que nos acompanha não tenha familiaridade com isso. Além da teologia sistemática, que estuda os grandes temas do cristianismo, que outras áreas há na teologia? Bom, nós temos a teologia do Antigo Testamento, em que a pessoa se entrega mais ao estudo do texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? A Bíblia Hebraica, no Novo Testamento. Você tem também as áreas de teologia aplicada, que é a teologia pastoral, aquela mais prática, para que serve a teologia, então onde vai a missão, a missiologia, são áreas relacionadas aí e que requerem a atenção do teólogo. Muito bem. Ô, professor Agenilton, a sua área, qual é o seu percurso acadêmico até agora? Bom, eu me formei em 1999 na Faculdade Adventista da Bahia. Uhum. E no mesmo seminário eu concluí meu mestrado em 2009.
e em seguida fiz um doutorado também em Teologia Sistemática no Instituto Internacional de Estudos Avançados, Adventista, nas Filipinas. Nas Filipinas. Você foi longe, hein? Bastante longe, do outro lado do mundo. Eu estive lá um tempo atrás e é um lugar muito, muito bonito também, né? Agenilton, a sua área de especialização é Teologia Sistemática. Teologia Especificamente, o que você estuda? Quais são os seus temas de preferência? Bom, a minha área de atuação no seminário onde trabalho, também na Faculdade no mesmo Adventista lugar, né? da Amazônia. Ali eu atuo como professor na área de doutrinas bíblicas e a gente analisa várias doutrinas próprias da teologia cristã. Em seguida, lido também com filosofia, sociologia e também trabalho com metodologia da pesquisa científica. São minhas áreas de atuação ali. Quer dizer que esse tema, esse texto que fala de Deus e através do qual, ou mediante o qual surge a doutrina de Deus, é um tema familiar, bastante familiar a vocês dois. Bom, nós lemos o texto no início e eu quero retomar com você e aproveitar para pedir que você tenha a sua Bíblia em mãos, a sua Bíblia, aquela que você escolheu, Bíblia de preferência. Eu sugiro que você retome o seu caderno de anotações ou o seu smartphone, onde você estiver tomando notas, porque nós vamos, a partir de São João 17:3, analisar a doutrina de Deus e tentar compreender se isso é possível, né? Quem é Deus e por que é importante estudar esse tema. João 17:3 diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Agenilton, é importante falar de Deus? Por que é importante falar de Deus? Sim, é muito importante falar de Deus, porque através da realidade de Deus, nós conhecemos as ações de Deus. E a realidade de Deus com as suas ações nos leva a compreender outros assuntos que são próprios da teologia como um todo, e também da Bíblia. Mas também é importante nós estudarmos sobre Deus, porque isso reflete em nossa vida diária. Deus tem algumas exigências das quais Ele deseja que façamos, e quando nós compreendemos a Deus, ou quanto mais compreendemos a Deus, melhor entendemos acerca de nossas próprias ações, nossa postura, a conduta cristã, a questão ética e em várias áreas de nossa vida também. Acima de tudo, é importante estudar a Deus também, porque a gente passa a conhecer não só o aspecto da compreensão dele, para entendê-lo do ponto de vista mais humano, mais da linguagem humana, do ponto de vista mais racional, mas acima de tudo porque, como já falei, ele determina algumas coisas para a nossa vida. E quanto mais eu conheço a Deus e a sua própria natureza, que vamos já tratar que é amor, mais eu me sinto apaixonado por Deus e mais desejo tenho de fazer aquilo que Ele determina para a minha vida. João Antônio, ficou claro então que é importante estudar Deus. Mas será que nós temos condições cognitivas para estudar Deus? Não é uma pretensão muito grande? Bom, o texto está dizendo que a vida eterna é que nós conheçamos a Deus. Então, e são palavras de Jesus. Então, se Jesus disse que é importante conhecer a Deus, então alguma coisa nós podemos conhecer de Deus. Ele não está solicitando algo que seja impossível, então? Não. Na realidade, nenhum teólogo se propõe a conhecer a Deus absolutamente. Claro. Mas alguma coisa é possível conhecer, por isso Jesus está dizendo que nós devemos conhecer. E destacando a importância. Por quê? Porque o nosso destino eterno depende disso. Uhum. Então, nós podemos nos empenhar e cada um tem a sua atividade, Sim. tem a sua área de estudo, tem a sua profissão e precisa estudar, precisa se aperfeiçoar continuamente e tal, porque vai determinar a vida dele aqui. Sim. Vai determinar o êxito dele, a realização dos projetos pessoais, familiares e assim por diante. Acontece que o que Jesus está dizendo é o seguinte: o nosso futuro eterno depende disso. Então, nós podemos nos empenhar em estudar coisas importantes que existem nesse mundo, entretanto, não podemos descuidar de estudar isso daqui, porque a vida eterna está em jogo. Quer dizer que quando nós estudamos a doutrina de Deus, não estamos lidando com um elemento, um tema teórico, ele tem implicações práticas, né? Exatamente. Isso, como o Agenilton disse,
Isto vai impactar a vida do indivíduo e vai definir determinadas escolhas que ele vai fazer, como é que ele vai se conduzir o seu comportamento, a sua ética, assim por diante. Agenilton, ainda no Evangelho de João, nesse assunto de doutrina de Deus, ou conhecer Deus, no capítulo 14, no versículo 8, no diálogo de Jesus Cristo com Filipe, Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Agenilton, o desafio está lançado. Jesus diz que temos que conhecer Deus. Filipe demonstrou interesse em conhecer Deus. Agenilton, na busca de conhecer Deus, seria útil a ferramenta da filosofia ou as ferramentas da ciência? Elas nos ajudam a conhecer Deus adequadamente? Essa é uma pergunta que eu venho me fazendo há algum tempo. E a conclusão que chego é, sim, as ferramentas da ciência de modo geral, ou das ciências, ela é muito importante. E da ciência humana, que é o caso da filosofia também. Só temos que ter um cuidado adequado. No aspecto sobre como relacionar isso ao conhecimento de Deus, nós podemos, por exemplo, recorrer à epistemologia, que é um ramo da ciência filosófica que tenta compreender a natureza do conhecimento de modo geral. Nesse contexto, para que haja conhecimento é necessário dois elementos específicos: o sujeito e o objeto. Sujeito e objeto. E o objeto. Se perguntarmos, nós temos a capacidade de conhecer a realidade ou a verdade, os fenômenos que nos cercam? Acho que 3 grupos vão te dar a seguinte resposta. O primeiro, sim, é possível e podemos conhecê-los através das nossas percepções sensoriais. Através dos nossos sentidos, a gente analisa o objeto e ele, então, é descrito conforme as nossas percepções. Um outro grupo acha que as nossas percepções não são tão confiáveis assim, de modo que eles se lançam a tentar descrever o objeto unicamente pela razão. E temos um meio termo também, que já foi até proposto por Immanuel Kant, filósofo alemão. E esse é o apriorismo, onde ele fica no meio termo. É possível descrevermos a realidade, ou o objeto, ou os fenômenos que nos cercam, aplicando as duas coisas, as percepções sensoriais e a razão. E assim podemos concluir acerca daquele objeto ou conceituá-lo, dar um significado. Epistemologicamente falando, é possível conhecer a Deus? Essa é uma pergunta interessante. A resposta é sim e não. Se for do ponto de vista, eu acredito que nós não podemos conhecer a Deus nem exclusivamente do ponto de vista empírico e nem completamente racional, por 2 razões básicas. Não pode ser empírico porque as nossas percepções são falhas. Na condição de ser humano em relação a Deus, nós somos pecadores. E o pecado realmente nos roubou a capacidade de compreender, inclusive a nós mesmos, imagine compreender a Deus. Do ponto de vista racional é um pouco mais complicado, porque o conhecimento via razão requer um método específico e geralmente a razão utiliza um método científico. E aplicando o método científico a Deus, não é possível provar que ele não existe e nem que nós não temos capacidade de conhecê-lo. Portanto, a melhor maneira de conhecer a Deus é fazer com que ele se torne o sujeito e nós também nos tornemos sujeito. Ele não é necessariamente objeto. Na teologia, nós temos uma vantagem em relação às outras ciências. Qual é a vantagem? As outras ciências utilizam o conhecimento do objeto, fazendo com que o objeto esteja sob eles. Eles estão acima do objeto. Então, eles vão determinar necessariamente o conceito. A teologia ela é bastante humilde, porque quando se trata de Deus, nós ficamos sob Deus, abaixo de Deus. Porque só podemos conhecer a Deus se de fato Ele se auto-revelar a nós. Aí sim nós temos conhecimento. É por isso que nós recorremos à Bíblia. Uma coisa, Claro. Isso que o Agenilton está dizendo, a questão desta humildade da teologia, do teólogo, Sim. deveria se manifestar em todos os teólogos. Mas, Certamente. infelizmente, nem todos se colocam sob, mas eles querem definir. E aí, então, o indivíduo que às vezes nem teólogo é, um filósofo e assim por diante, ou qualquer outra área, ele quer se colocar sobre e quer definir. Então, mas a teologia bíblica nos impele a nos situar nessa posição de inferioridade em relação, entre aspas, ao objeto do estudo, porque na realidade o que nós temos aqui
É a autorrevelação de Deus a nós. E o que é conhecido dele é aquilo que ele nos trouxe. É por essa razão que Deus não pode ser objeto. Ele tem que ser sujeito porque ele se autorrevela, né? Aqui no nós somos sujeitos porque ele nos criou também como sujeitos. Então, no conhecimento em relação a Deus, nós não temos sujeito e objeto, nós temos sujeito e sujeito. Onde há conhecimento não porque nós temos a capacidade ou usamos a razão ao seu extremo para identificar a Deus. Isso é filosofia. Razão sendo utilizada ao extremo chama-se filosofia. Então, a nossa autoridade, a base do conhecimento, a autoridade epistemológica é a própria revelação de Deus, e isso encontramos na Bíblia Sagrada. Agora, voltando aqui ao texto, né, de Filipe. Sim, João 14:8. João 14:8. Senhor, mostra-nos o Pai. Então, observe, nós estamos aqui no capítulo 14 de João, já é a semana final da vida de Jesus. Correto. Então, Filipe esteve ao lado de Jesus durante muitos anos. Muito tempo, pelo menos 3 anos. Pelo menos 3 anos, Filipe esteve ali acompanhando Jesus, ouvindo Jesus, observando Jesus, as ações de Jesus, esta revelação de Deus através de Jesus. E agora Filipe faz este pedido, mostra-nos o Pai. Então, o que acontecia na mente de Filipe? Por que esse tipo de pedido que ele faz agora? Então, Jesus ficou surpreso, né? Ele ficou surpreso, tanto é que na resposta, Filipe, há tanto tempo estou convosco, estou aqui com você e você ainda não me conhece, Filipe. O que está acontecendo? Durante esse tempo todo, o que você aprendeu? Então, na verdade, o que acontece aqui, o que se revela aqui, é o preconceito de Filipe. E é o preconceito que se manifesta até hoje. Que preconceito é esse? Das mais variadas formas, nas culturas, dependendo das aspirações, das observações, das experiências e assim por diante, o indivíduo manifesta um preconceito, porque ele não quer se submeter a aceitar aquilo que está sendo proposto para ele. Não, ele quer traçar o seu caminho para chegar em tal lugar. Muito bem. Eu quero chegar lá, eu quero mostrar. Então, ele, e como a Genilton mencionou, então, o indivíduo pode, às vezes, partir para uma aventura do conhecimento de Deus e lançando mão aí dos recursos que ele tem à sua disposição e com todas as suas limitações, as limitações próprias do ser humano, e ele tenta, então, conhecer Deus, definir Deus, e aí vem surgindo todas estas propostas que nós temos. A nossa conversa está muito importante, mas nós precisamos agora encerrar o nosso primeiro bloco, lembrando ao nosso amigo e amiga que nos acompanha, que nós estamos refletindo sobre o tema doutrina de Deus. Isso não é uma discussão teórica, isso diz respeito à nossa própria existência. E podemos conhecer Deus, Jesus Cristo indicou isso. Agora, Deus é uma pessoa? É uma realidade? Que tipo de realidade ele é? Será a nossa discussão no próximo bloco. O nosso estudo está muito interessante. Nós começamos lendo João 17:3, onde Jesus Cristo diz que conhecer a Deus é condição para a vida eterna. E em João 14:8, Filipe demonstra interesse em conhecer a Deus. Genilton, nós conhecemos pessoas, nós nos relacionamos com pessoas. Deus é uma pessoa? Qual a realidade de Deus? Mais uma vez eu insisto em dizer que não é fácil conceituar a Deus, mas a gente pode compreender a Deus a partir do que Ele tem se revelado a nós. Veja bem que ao longo de toda a história do cristianismo, exatamente no período pós-apostólico, que do ponto de vista da história da teologia nós classificamos como o período patrístico. Após o período patrístico, nós podemos ter um outro conceito de Deus, de grupos de estudiosos entre os séculos V, VI século, até mais ou menos o século XVI, onde se tem um conceito distinto acerca de Deus. E no período contemporâneo, o conceito de Deus ele vai variar bastante. Nós temos excelentes teólogos que têm dado uma grande contribuição desde o século II até os momentos atuais. Eu me refiro, por exemplo, a Justino Marte, a Irineu, Atanásio, Agostinho, o próprio Tomás de Aquino.
e teólogos modernos também têm dado grande contribuição. Mas o conceito de Deus, ao longo da história, como eu falei, ele varia. Primeiro buscou-se numa tentativa de defender a fé cristã diante da pressão do Império Romano e até mesmo das perseguições, das acusações injustas. Os patrísticos, eles tentaram dar um conceito ou definir a Deus, tendo como base não necessariamente a Bíblia, a revelação de Deus, mas a filosofia. E isso leva a um conceito distorcido acerca de Deus. A partir desse ponto, a filosofia, quando ela é utilizada fortemente para explicar a Deus, ela leva a conceitos acerca de Deus que, na verdade, vão comprometer a nossa visão de Deus, inclusive a nossa visão do dia a dia, daquela pessoa que se encontra na sua igreja, por mais simples que seja, ele é afetado com esse conceito. Ele é transferido para o período posterior, que é o período escolástico, onde esse conceito com base filosóficas é profundamente ampliado. Nesse processo histórico, os teólogos do escolasticismo abandonam a visão de Deus do ponto de vista platônico e recorrem aos escritos de Aristóteles. Então, o theos, ou seja, o Deus que é descrito em Aristóteles, ele é profundamente utilizado pelos demais teólogos estudiosos do cristianismo nesse período. Bom, mas se você pergunta para mim, quem é Deus? Ele é um ser pessoal? A melhor forma de conhecermos a Deus, e a Bíblia não existe um conceito preciso acerca de Deus e sua realidade e sua natureza. O melhor conceito que nós encontramos acerca de Deus, pelo menos na minha opinião, é via os seus atributos. E existe um atributo? Essa é uma pergunta acerca de Deus específico. Quando falamos em atributos, para esclarecer a pessoa que nos acompanha, nós falamos das características essenciais de Deus. Essenciais de Deus, perfeitamente de sua natureza. Na primeira epístola que João escreve, no capítulo 4, versículo 8, é um texto muito utilizado pela cristandade. Sim. Pode lê-lo, por favor. Muito conhecido. O texto diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus. Existe uma prerrogativa para o conhecimento de Deus e esse é o amor. Por quê? O próprio texto responde, porque Deus é amor. É o único texto em toda a Bíblia que diz precisamente quem Deus é. Deus é? Deus é amor, ou seja, Ele não ama, Ele é amor. Só tem um detalhe, o amor, ele infere duas coisas. Relacionamento, nos voltamos à ideia do sujeito-objeto. Para que o amor exista, tem que necessariamente haver um sujeito-objeto. Ou seja, o amor é relacional. Se o amor é relacional, isso infere que Deus também é uma pessoa. E não é só uma pessoa, porque Ele precisa amar. Nós podemos dizer, Deus é único, evidentemente, acabamos de ler o texto, mas, fugindo aos termos mais técnicos, podemos dizer que a natureza de Deus ela é única, sem sombra de dúvida, mas ela é uma natureza plural, porque o amor a quem o próprio Deus é, precisa se relacionar. Então, vamos à seguinte questão. O amor antes da criação e depois da criação, ou Deus antes da criação e depois da criação. É impossível imaginar que Deus é amor antes da criação, não sendo Ele pessoal e plural. Porque dentro... Que amor seria esse que não se relaciona, né? Pois é, que amor é esse que não se relaciona? Deus precisaria se relacionar. E a prova de que Deus, antes da criação, Ele é amor e é plural, é que o próprio apóstolo Pedro, em sua primeira carta, diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus ele planejou a criação do universo por sua característica essencial, ou seja, uma outra identidade de Deus, que é a sua onisciência, a capacidade de conhecer absolutamente tudo, bem como a sua presciência, que faz parte de sua onisciência, que é a capacidade de ver precisamente o futuro. Ele já sabia que o homem pecaria e planejou a redenção do homem. Então, a criação do plano da redenção é consequência do amor dele antes da criação do universo. Agora, João Antônio, embora a natureza de Deus possa ser vista na pluralidade, devemos ter em conta a unicidade de Deus, não é isso? Exatamente. E o que queremos dizer quando falamos na unicidade de Deus? O texto normalmente utilizado está em Deuteronômio. Deuteronômio 6. Vamos lá para Deuteronômio 6 do Antigo Testamento. Deuteronômio 6, versículo 4. Ok. Ouve,
Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Então, nós nos afastamos, por exemplo, deste conceito de Deus politeísta, de uma pluralidade de deuses convivendo ali e subsistindo. Nós também nos afastamos de quaisquer outros conceitos, como o panteísmo, que diz que Deus está e é imanente nas coisas, no ser humano e assim por diante. Então, quando se diz que Deus é único, e não pretendemos, na realidade, aqui neste programa, solucionar esta situação que aflige todo indivíduo que pensa as coisas de Deus. Até uma ilustração, dizem que Santo Agostinho caminhava pela praia e refletindo nisso, na unicidade de Deus, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas um Deus. E ali, absorvido nos seus pensamentos, se deparou com uma criança que estava ali brincando, que havia aberto um buraco na areia, e com uma concha ele ia lá, pegava água e trazia e jogava no buraco. Corria de novo, um pouco de água, jogava no buraco. E assim repetiu. E dizem que Santo Agostinho observou aquilo até que em um dado momento perguntou para a criança o que ela pretendia fazer com aquilo. E ela respondeu que estava querendo colocar o mar dentro do buraco. E a conclusão dele foi, é o que eu estou tentando fazer também, colocar o mar no buraco, ao tentar definir isso, porque é um Deus, 3 pessoas. Isto é o que está escrito, isso é o que está revelado. Agora, a tentativa de explicar, Agostinho não conseguiu, não entendeu, os teólogos continuam lidando com isso, mas nós aceitamos a unicidade de Deus, mas ao mesmo tempo, como a Genilton mencionou, a pluralidade de Deus. É um Deus, plural, 3 pessoas. Não são 3 deuses, um só. Mesmo que falar em 3 deuses, feriria diretamente aí o mandamento, né? Que o próprio Deus revelou. A Genilton, nós estamos falando então de um Deus que é amor e que por isso se relaciona, e ao se relacionar, então, estamos falando de pluralidade, porque como pode haver relação se não há mais de uma pessoa, relacionamento se não há mais de uma pessoa? Então, ao falarmos de Deus, estamos falando do Pai, você acabou de mencionar, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o Pai? Como é o Pai? Como é que a Bíblia descreve o Pai? Haveria um texto, uma narrativa, uma perícope, uma história que nos ajude a compreender quem é o Pai na pluralidade da divindade? Essa pluralidade dentro de Deus tratada no cristianismo tem recebido muitas críticas, especialmente das 2 religiões monoteístas, as maiores delas, juntamente com o cristianismo, que é o islamismo e o judaísmo. Sim. Eles acusam aos cristãos de que eles obliteraram ou destruíram o monoteísmo. Os próprios cristãos que se auto-intitulam como antitrinitarianos também dizem que a base para esse conhecimento ela se encontra em religiões muito antigas, como na Mesopotâmia, no Egito, na região da Índia. E, por exemplo, eles dizem que essa inspiração foi buscada também no hinduísmo, onde você tem 3 deuses distintos, e eles nos classificam como politeístas: Brahma, Shiva e Vishnu. No Egito e na Mesopotâmia também tinham outros deuses. Mas, nesse caso, dos deuses das religiões pagãs, antigas, você tem sempre um Deus que ele é superior aos demais. Senão, quando ele cria também os demais deuses, e para que esses participem de sua própria essência divina. Não é esse o caso de Deus. Dentro do cristianismo, e vamos ver isso um pouco mais à frente, há uma ideia de geração eterna
Eu não vou trabalhar nesse bloco, mas que Deus é a origem do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, não podemos definir isso dessa maneira. Deus, ele é identificado como o Pai a partir do momento em que ele envia o seu Filho. São João 3, versículo 16 menciona isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, em que ele envia o Filho único para morrer por nós. A partir de então, ele é identificado como Pai na nossa concepção, isso para facilitar o nosso entendimento acerca dele. Mas falando acerca do Pai especificamente, na Bíblia ele é identificado pelo que ele mesmo é. Ele diz, eu sou o que sou, no livro de Êxodo. E o que ele é, a pergunta? Então, fazendo uma espécie de sistematização do conhecimento de Deus ao longo de toda a Bíblia, podemos entender que o Pai, ele é absolutamente transcendente, ou seja, ele não depende do universo em que ele criou, embora ele também é identificado como um Deus pessoal que se relaciona na história humana. Claro, porque ele é um Deus relacional em sua própria história interna. E na sua história, digamos assim, externa, ou seja, com o ser humano, ele se relaciona. Além disso, ele, de ser um Deus transcendente e ser um Deus pessoal, ele é um Deus todo-poderoso. Portanto, o Pai, ele pode absolutamente tudo. Isso tem sido questões trabalhadas na filosofia, na própria ciência, e temos sofrido muitos ataques em relação a essa capacidade de Deus de fazer tudo e, ao mesmo tempo, não resolver o problema da humanidade. Além de ser todo-poderoso, o Deus Pai também, ele é completamente conhecedor de tudo. A Bíblia diz que ele é a própria sabedoria. Ele tem toda a sabedoria. Enfim, são vários atributos que identificam esse Pai como sendo realmente classificado como divino e como Deus. Ficou claro para nós a figura do Pai. João Antônio, quem é Jesus? Respondendo dentro desta economia que nós conhecemos, é o Filho de Deus. E isto é destacado no Novo Testamento. Mas como o Genilton mencionou, isto só aconteceu nesse contingenciamento introduzido pelo pecado. Porque se nós retrocedermos e pensássemos, e se não houvesse pecado? Então não haveria figura de pai e filho. Essa figura não seria necessária. Então esta figura só se tornou necessária dentro desta situação introduzida pelo pecado. Isso facilita a nossa compreensão, né? Para facilitar a nossa compreensão, é uma linguagem que nós entendemos. Sim. Agora, quando disse, quem é Deus? A resposta de Jesus para Filipe, eu estou convosco e você não tem visto, quem me vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, a grande manifestação de Deus. E é interessante o João capítulo 1, verso 18, Sim. Quando Jesus está ali apresentando algumas ideias assim, bastante interessantes. Nós temos ali, está... João capítulo 1, versículo 18. João, versículo 18. Na verdade, aqui nós temos uma narrativa, o prólogo do Evangelho, diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, e existe uma discussão se aqui seria o Deus unigênito, seria o Filho unigênito, mas digamos assim, a evidência textual, os manuscritos favorecem essa daqui, Deus unigênito. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A palavra revelar aqui, no original, é aquela que nos dá a palavra exegese em português. Então, o texto de João 18 está dizendo o seguinte, Jesus faz a exegese do Pai para nós. Então, se nós queremos compreender a Deus, nós precisamos compreender a Deus a partir da exegese que Jesus fez do Pai. Então, além disso, eu penso que seria interessante nós situarmos esta visão, tanto de Deus quanto de Jesus e do Espírito Santo, no contexto do grande conflito. Essa inimizade de Satanás contra Deus, contra a deidade. Então, essas estratégias de marketing, de comunicação, de ideias e assim por diante, e
e às vezes a gente percebe assim, uma estratégia que não é tanto de enaltecer as qualidades, as virtudes de alguém, mas sim denegrir a imagem do outro, como se dissesse, eu sou menos pior do que o outro. Satanás fez isso, e nós vemos isso lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28, quando diz que Satanás se envolveu em comércio. E a palavra traduzida como comércio ali, ela dá a ideia assim, de calúnia e difamação contra Deus. Ou seja, qual o trabalho de Satanás nesse conflito? Difamar a Deus, caluniar a Deus, transmitir uma imagem equivocada de Deus. Agora Jesus vem para transmitir a imagem verdadeira de Deus. Correto. Nesse bloco nós vimos que o nosso Deus, Ele ama, Ele se relaciona. E quando falamos dele, falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Mais do que isso, qual a importância de todo este diálogo para a nossa vida como filhos e filhas de Deus? É o que trataremos no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Teólogos. Estamos discutindo, analisando o texto de João 17,3 e a partir dele tentando compreender quem é Deus, é possível conhecer Deus e qual a importância do conhecimento de Deus. Agenilton, falamos um pouco do Deus Pai, falamos um pouco do Deus Filho e obviamente nós não esgotamos o tema e aprofundaremos essa percepção posteriormente. Mas falta falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo para compreender, então, a pluralidade de Deus. Quem é o Espírito Santo? Claro, quando a gente fala em pluralidade de Deus, a gente fica perguntando, afinal de contas, quantos? Quantos? 2, 3, 4 ou mais? E a melhor forma de a gente identificar quantas pessoas nós temos na divindade é verificando quem tem os mesmos atributos em toda a Bíblia. Então, do ponto de vista da teologia sistemática, nós podemos observar que Cristo tem os mesmos atributos principais do Pai que identificam o Pai como Deus. Ele é Criador, Ele é Todo-Poderoso, Ele conhece absolutamente tudo, Ele está presente em vários lugares, ou em todos os lugares, Ele é Criador. Jesus Cristo tem essas mesmas características? A Bíblia diz que sim. Quando nós trabalhamos o assunto do Espírito Santo, a gente percebe também que ele tem as mesmas características. Logo na primeira página da Bíblia, nos primeiros 2 versículos do Gênesis. Vamos ver? O Espírito Santo ele se encontra presente. Gênesis no capítulo 1, o versículo 1 e versículo 2. Adolfo, lê para a gente, No por favor. princípio, estamos falando de Gênesis 1, começando no versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A gente percebe uma pluralidade de pessoas já no verso inicial. A palavra utilizada para Deus, no princípio, criou Deus, em hebraico é Elohim, que é uma palavra plural para Deus, que fala sobre sua transcendência, que identifica ele em sua morada, digamos assim. Ao passo que quando ele passa a criar o homem, por exemplo, ele torna-se um Deus bem pessoal, bem imanente. E ele recebe o nome de Yahvé ou Yahweh. E a gente percebe a presença do Deus e do Espírito. Mas em Gênesis 1, ele reflete a mesma ideia que é encontrada em São João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que lemos agora há pouco. E ali nós encontramos Cristo como participando também da criação, ou seja, há um atributo que identifica a divindade, que é a criação. Então percebemos o Espírito Santo, percebemos Deus, provavelmente o Pai, ou certamente o Pai, e quando recorremos ao Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, Cristo também ele é identificado como Criador, especialmente no versículo 3. Ele é identificado como Deus, o Verbo era Deus e estava com Deus, no versículo 3 também diz que estava com Deus na criação. Então, essa pluralidade, ela contempla o próprio Espírito Santo. Agora, quem é o Espírito Santo? Evidentemente que ele é Deus.
E como você mesmo mencionou, Adolfo, nós iremos explorar isso um pouco mais adiante. Mas ainda tratando do assunto que o João mencionou no bloco anterior. Ele falou que nós temos que observar Deus da perspectiva também do grande conflito, do conflito cósmico, iniciado quando o anjo Lúcifer se rebela contra Deus. E quando esse conflito cósmico ele é transferido para a Terra e a Terra se torna o palco desse conflito, o homem que refletia a imagem e semelhança de Deus, que também tinha atributos de Deus, nós as chamamos de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Há uma série de outros teólogos que dão outras características desses atributos, positivos e negativos, permanentes ou perenes. Nesse caso, eu prefiro a classificação atributos comunicáveis e incomunicáveis. O amor de Deus, que identifica a sua natureza, é um atributo comunicável também. Ele comunica a nós. Então, esse atributo foi quase que perdido porque Satanás transfere o egoísmo dele para os nossos corações. Nós temos dois textos que linkam isso com o próprio Espírito Santo da seguinte forma. O primeiro texto se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Deus precisa restaurar a sua relação, Ele é um Deus de amor. Esse amor é o âmago do relacionamento trinitariano. E em Gálatas 4, verso 6, no processo do grande conflito, Deus tem uma arma poderosa que é o próprio amor, que Ele combate não a violência, não a ira, nem a vingança, nem o egoísmo, mas o amor. E o texto diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Mas qual é a função do Espírito Santo ao ser enviado em nossos corações? Depois falaremos um pouco mais desse texto, mas entendemos de que nós somos o santuário onde Deus habita. Paulo fala isso, mas ele também enfatiza que o Espírito Santo habita em nós. Um outro texto está em Romanos capítulo 5, versículo 5. Qual é a função do Espírito Santo em nosso coração? O apóstolo Paulo escreve, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Ou seja, a principal função do Espírito Santo é restaurar a todos nós naquele relacionamento que foi interrompido pelo conflito cósmico originado por Satanás, quando ele implanta em nossa natureza o egoísmo, a natureza má. Então, o Espírito Santo, respondendo, ele é Deus, porque a revelação informa isso. E ele tem uma função específica, é continuar o ministério de Cristo Jesus. Lemos um texto e quando alguém se aproxima de Cristo e diz, Senhor, nos mostre a Deus. Cristo diz, há tanto tempo tenho estado contigo, você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Deus é um Deus de ação. E o amor de Deus, além de relacional, ele é um amor que ele necessita agir em favor do ser humano. Então, no processo da economia da Trindade, ou seja, nas funções que as pessoas da Trindade assumem para resgatar o ser humano, o amor é a nota tônica e a arma que ele utiliza para restaurar o nosso relacionamento pessoal com Deus. E permite, sim, quando se fala do Espírito Santo e nós mencionamos a Trindade, então nós vemos aqui a divindade envolvida, empenhada ativamente em uma obra que visa o benefício do ser humano. sim. Não é, porque às vezes algumas pessoas dizem assim, agora nós vivemos a dispensação do Espírito, como se fosse alguma coisa única. E então nós estaríamos separando, né, as pessoas da divindade, como se cada um tivesse desempenhado a sua função, terminou. E cessou, né? E agora chegou a vez do outro. No Evangelho de João, no capítulo 16, Sim. versos 8 e 9. É interessante isso aqui, porque Jesus está falando do Consolador, no verso 7, o Consolador que será enviado. E então no verso 8 diz, quando ele vier, ou seja, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o verso 9 diz, do pecado, porque não creem em mim. Veja, nós temos essa definição de pecado que todos conhecemos, o pecado é a transgressão da lei, mas aqui no Evangelho de João, e são palavras de Jesus, pecado é não crer em Jesus.
E quem é que convence o indivíduo do pecado? Quem é que leva o indivíduo a crer em Jesus, a aceitar Jesus, a receber Jesus, se comprometer com Jesus? O Espírito Santo. Então não é uma obra à parte, é uma obra que se realiza sempre em conjunto. Está toda a divindade envolvida, empenhada em nos levar de volta a este relacionamento que foi quebrado pela introdução do pecado. Agora, João Antônio, esse esclarecimento é muito importante. Há um problema que a gente nota em algumas pessoas que tem uma percepção equivocada de Deus. Até um livro interessante, um clássico na literatura, está em português aí, né? Decepcionado com Deus. Por que as pessoas, se está tão claro aqui no texto, por que as pessoas desenvolvem um conceito, uma figura equivocada de Deus, a ponto de dizer que o Deus Pai é uma figura cruel, injusta, dura, mas o Deus Filho é bonzinho? O que leva a isso e como resolver esse dilema? Como já foi exposto aqui pelo Genilton, Deus é amor. Acontece que é aquela tendência que às vezes o ser humano tem de tentar transferir das suas relações do que ele conhece e disso ele transportar para Deus e então analisar Deus a partir da sua perspectiva ou daquilo que ele entende, da sua compreensão, daquilo que é a sua cultura, como age, como não age. Então, este pensar, se Deus é amor, então ele tem que mistura as coisas, ser negligente. O indivíduo pode fazer o que quiser e fica por isso mesmo, como acontece em tantos lugares com tantas pessoas. E quando lê o Antigo Testamento, percebe-se que Deus não é assim, Deus não age dessa forma. Ele é amor. Agora, como alguém já disse muito bem, amor sem justiça vira anarquia. Amor sem justiça vira anarquia. Então, quando se fala das ações de Deus no Antigo Testamento e ordenando, por exemplo, a morte de determinados grupos de pessoas, incluindo velhos, mulheres, crianças e assim por diante, então mostra assim, um Deus sanguinário, arbitrário e coisas desse tipo. E não compreendem, na verdade, que aquela ação de Deus é a medida extrema para preservar o seu plano de abençoar toda a humanidade. Aquilo ali são intervenções pontuais de Deus em determinados contextos. Não se trata, é nessa cultura que aconteceu isso. Nós estamos falando aí basicamente daquilo que nós temos o relato aí depois do Êxodo, né? Então, são ações pontuais de Deus, não se estendem a outras culturas que existiam então. Não tem nenhuma ação de Deus determinando uma ação desse tipo lá no Japão, lá na China, lá na Índia, que eram culturas que existiam, povos que existiam, e Deus nada disso existia lá. Então, o que acontece? Deus está pontualmente agindo para preservar o seu plano de abençoar a humanidade. Não sem antes haver dado tempo suficiente para aqueles povos tomarem o conhecimento dele e o aceitarem e assim escaparem da destruição. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, naturalmente, já decorreram aí vários séculos deste plano de Deus em ação. E, na verdade, o Novo Testamento é a medida extrema de Deus para abençoar a humanidade, que envolve a morte de Jesus. Então, Jesus expõe esta face do Pai, daquilo que Deus realmente deseja para a humanidade. Não quer dor, não quer sofrimento, pelo contrário. Jesus encontra o leproso e cura o leproso. Porque Deus, sendo amor, Ele não quer que seus filhos sofram nenhuma enfermidade. A mulher com aquela hemorragia que não terminava nunca, termina. O cego volta a ver, o coxo volta a andar, o paralítico e, finalmente, o morto volta à vida, porque o que Deus quer para o ser humano é vida.
Mas não apenas essa vida, ele quer dar a vida eterna. Então, Jesus, ele exemplifica isso. Mas isto é Deus em ação, Claro. sem separação. Exato. Sem separação. Por isso que ele disse, você está querendo ver o Pai, você está vendo a mim. Exatamente. Ele, na figura do Pai, está fazendo essas ações de amor. Exatamente. Muito bem esclarecido. Angenilton, essa aqui não é uma conversa teórica. Isso tem implicações na vida prática? Por que é importante, na vida prática, ter essa percepção de quem Deus é? Vai mudar o nosso estilo de vida, nosso modo de viver? Sem dúvida. Como eu iniciei minha fala, Deus é conhecido a partir de sua autorrevelação para nós. E na sua autorrevelação, desde a primeira página da Bíblia até a última, a gente percebe o amor de Deus em nosso favor. Quanto mais eu conheço a realidade de Deus e as ações de Deus na história humana, mais eu me convenço de que, de fato, Ele tem interesse pessoal em minha vida. Ele tem interesse em me resgatar porque vivenciamos uma realidade caótica. Eu não me refiro só do ponto de vista político ou sociológico. É, sobretudo, do ponto de vista existencial mesmo. E esse caos precisa ser interrompido. E as últimas páginas da Bíblia prometem de que o universo será restaurado, bem como o nosso planeta Terra. E claro que a nossa vida social e, acima de tudo, a nossa vida espiritual precisa ter uma reviravolta. E essa é a promessa de Deus. É importante que o conheçamos, porque à medida que a gente conhece a Deus, a gente sabe que Ele sabe muito mais do que nós sabemos acerca de nós mesmos. E Ele sabe o que é melhor para nós. À medida em que a realidade de Deus se descerra às nossas vistas, nós entendemos o plano pessoal dele para todos nós. Então, temos condições de conhecer a Deus do ponto de vista epistemológico? Não, nós não temos. Mas nós temos condições sim de conhecer a Deus porque Ele se autorrevela. Deus é ao mesmo tempo incognoscível, mas Ele é ao mesmo tempo cognoscível. Porque na sua capacidade de se deixar conhecer, Ele revela a sua verdadeira natureza, que é uma natureza de amor. Portanto, a nossa vida precisa estar pautada em princípios determinados por Ele. E a sua revelação nos leva a identificar esses princípios e, mais do que isso, o próprio Deus, em seu amor, através do Espírito Santo, nos motiva, nos modifica a sua própria imagem. Ele não só nos motiva, mas Ele nos conduz também para o caminho certo. Enfim, Deus é aquele que, uma vez conhecido, é impossível de não ser amado realmente. Imagina você, João Antônio, que o nosso telespectador diz assim, ok, eu realmente preciso conhecer a Deus. Qual é o ponto de partida fundamental para iniciar na caminhada o conhecimento de Deus? O pastor Bulhão me permita apropriar-me Claro. de um título seu muito conhecido. Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é Se tudo. você conhece a Jesus, então se você está começando a jornada, então eu sugiro ir para o Novo Testamento, para os Evangelhos e ver ali como Jesus tratava as pessoas, que é um outro título de Morris Venden, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Muito bem. Então, ali você tem um retrato de Deus, amoroso, carinhoso, que se acerca às pessoas, que satisfaz suas necessidades mais profundas e finalmente lhes dá a certeza da vida eterna. Muito bem. Angenilton, João Antônio, muito obrigado por nos ajudar a esclarecermos esse tema. Conhecer a Deus é possível. Esse não é um debate teórico, teológico apenas. Essa questão da nossa vida é uma questão existencial. É o nosso desejo que você comece a sua caminhada ou continue essa caminhada conhecendo Deus a partir da revelação. Que Deus abençoe você nesse intento. Isso vai mudar a sua vida para sempre. Nos encontraremos numa próxima oportunidade com o programa Teólogos.